Essa entrevista que você escolheu assistir agora, que eu fiz com a Roberta Richter, chefe de cozinha, com certeza vai esclarecer uma série de dúvidas que você tem ainda sobre a profissão de chefe. Fica aqui, assiste até o final e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que possam se beneficiar. E curte o meu canal. Olá, Roberta, bom dia, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Olá, bom dia. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom, estou muito contente de conversar com você hoje. Gente, a Roberta Richter é chefe de cozinha. Ela é brasileira, mas mora em Portugal e ela vai contar, tirar várias dúvidas a respeito dessa carreira tão linda. Roberta, para a gente começar, você poderia me contar como é que você escolheu ser chefe? Aonde é que você chegou na profissão? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de cozinha desde pequena, de olhar minha família cozinhar, minhas avós, todo mundo. E na época em que eu me formei no Brasil, não se vivia de cozinha como hoje em dia se vive. Não era uma carreira tão bem vista, vamos dizer assim, né? Para a gente Uhum. poder levar, fazer, construir essa carreira. Então, eu optei pelo direito. Eu me formei advogada, né? Hum. Quando resolvi vir para Portugal, vim para estudar gastronomia. E foi aí que eu desenvolvi, deslanchei na parte da cozinha mesmo. Uhum, uhum, legal, maravilha. E você, Roberta, pode contar assim, como é começar nessa carreira para quem está pensando eventualmente que já tem uma carreira e quer se reinventar, ou para um jovem que já quer começar nessa carreira mesmo desde cedo, como começar nessa área? A gente sempre fica um pouco perdido, né? Quando eu cheguei aqui também não sabia como entrar na cozinha, porque não tinha experiência na área. E aí resolvi entrar pela sala que a gente fala, né? Pela parte de hostess. Então eu recebia os clientes e ia buscando oportunidades dentro da cozinha. E aí quando aconteceu, eu agarrei a oportunidade e fui. Deslanchei. E estudei Massa. também, obviamente, né? Eu Isso que eu ia tenho, te perguntar. Uhum, sim, eu fiz um curso em paralelo enquanto eu trabalhava, eu também fazia um curso para chefe de cozinha, para uhum. gastronomia. Uhum. Que tipo de formação você acredita que é mais, enfim, que é mais robusta ou que é mais relevante para se trabalhar como chefe hoje? Eu considero que é muito importante ter uma formação, mas a gente aprende muito na prática. Também acho que como em Hum, toda profissão, né? Quando a gente entra em claro, campo é que a gente realmente aprende. claro. Então é importante ter um curso, uma formação, mas ao mesmo tempo o dia a dia, né? O aprender trabalhando é o que conta Sim, muito também, né? sim, o curso te dá uma direção, ele te dá teoria, ele te dá todas as receitas bases, que é muito importante você ter conhecimento, Uhum. mas é quando você entra mesmo no restaurante que você vai aprender como executar tudo isso. A técnica é muito importante, a gente sempre fala. A técnica é É, muito importante. claro, mas as outras habilidades também são do dia a dia que são mais relevantes ainda, talvez, né? Sim, É, sim. muito bem. E você, assim, se você pudesse contar como é que se cresce nessa carreira? Porque eu acho que os jovens têm muito essa dúvida, né? De como é que como é que é esse crescimento natural? Como ele se dá no dia a dia? É com dedicação, é óbvio. A gente tem que estar sempre disponível, disposto e mostrando Hum, trabalho, uhum, sempre entregando muito mais do que seria o nosso trabalho, tendo mais interesse, né? As uhum, pessoas muitas vezes querem entregar o mínimo e achar que o máximo vai vindo, nada vai cair do céu, mas uhum, é um trabalho muito construído, né? Assim, eu sempre brinco que eu romantizava muito a cozinha. A cozinha, eu uhum, amo trabalhar com ela, não trocaria por nada. uhum, Mas a gente romantiza. É um trabalho pesado, é um trabalho sim. difícil, é um trabalho estressante, Uhum, é muita pressão em cima. Quando a gente tem um restaurante lotado, quando a gente tem produções erradas e tempo para poder fazer isso acontecer, sabe? Não uhum, é uhum. fácil. Sim, sim, todas as profissões são. Nada vem fácil, Todas, né? Nada vem exatamente. fácil. O trabalho duro é muito, muito relevante, muito importante. E aí, se você pudesse, você já falou um pouquinho sobre o dinamismo, né, da profissão. É uma profissão bem dinâmica, pelo visto. Sim. Como é um dia? Eu acho que assim, uma outra curiosidade que eles têm muito assim é como é que é um dia típico, né, de um chefe. Que horas começa? Eu sei que depende também do horário do restaurante, mas como é que é esse dia a dia? O que que acontece? Então.
Normalmente, os chefes de cozinha, eles obviamente participam da produção também, mas a nossa principal função dentro da cozinha é organizar os turnos de serviço, né? Quando a gente tem os almoços e os jantares. Então, o meu dia normalmente começa em torno do meio-dia de trabalho, que é quando o meu restaurante abre, a gente abre ao meio-dia, eu entro em turno, a minha cozinha já entrou para trabalhar às 8 horas da manhã, meus cozinheiros, porque eles têm produções para fazer grandes produções para deixar prontas para o horário do almoço. E aí a gente entra no horário do almoço, comandando a roda que a gente fala, né? A entrada dos chiquês, a comunicação entre a sala e a cozinha, quando nos entram os chiquês, os pratos de entrada, os pratos principais, as sobremesas, e é a gente que comanda à frente da roda com os chiquês, atendemos todas as áreas, a necessidade, as dificuldades, as ajudas na hora do serviço, quando atola, a gente fala que atola, quando uma área fica muito, com muita comanda para saída, a gente vai lá, ajuda, acude, para poder dar vazão ao serviço, né? Então, o chefe de Sei. cozinha ele tem que estar atento ao atendimento, né, com a sala, a lidar com a sala e também a atender a dificuldade dos nossos cozinheiros em serviço, todas Sim. as áreas da cozinha. A equipe, né? A equipe, o time, né? Sim, É um time que trabalha em sim, equipe e tem que sim, estar muito alinhado. sim. E se você, então, se você pudesse resumir, quais são as pessoas com quem você mais se relaciona no dia a dia, em termos, tanto profissionais, né? Até desde os clientes até quais as profissões, as outras profissões que você atende, que você lida, né? Profissionais com quem você lida. No restaurante, a gente lida com a sala, que são os empregados de mesa, que chamam aqui, aí no Brasil são os garçons, e o Sim, gerente, né? A gente sim, lida com gerentes também. E sim. dentro da cozinha, com os cozinheiros, porque não sei se todo mundo sabe, mas a cozinha ela é subdividida em alguns grupos, né? A gente tem a área Hum, dos quentes, a área dos tachos, a área dos frios, que é o garde manger. Então, eu tenho um profissional em cada área, ou às vezes dois, uhum. dependendo da saída e da demanda. E Sim. é dessa forma que a gente se organiza dentro da cozinha. E o chefe à frente, sempre comandando a cozinha como um todo, né? Ótimo, ótimo. E externos, pessoas externas, não. Profissionais externos, não. Não tanto. Não, 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 os tá. fornecedores, alguma coisa assim, a gente Sim, lidar, até né? Mas lida. Tá, tudo sim. bem. Ok. O que é que você mais gosta da sua carreira, da sua profissão? O que que te encanta nesse trabalho? É muito corrido, é muito confuso, mas é muito gratificante, sabe? Tem hora que Hum, você tá naquela loucura que você não consegue nem raciocinar, mas a hora que acaba, você fala, nossa, ufa, deu tudo certo, tá todo mundo satisfeito, os clientes estão uhum, felizes, o uhum. serviço correu bem, os timings foram bons de cozinha, né? Os pratos não Sim. demoraram, essas coisas. Sim, muito gratificante, imagino, imagino. E a gente fala, Roberta, hoje tem muitos jovens que têm muita preocupação quando vão pensar em que graduação vão cursar, ou assim, que caminho profissional vão seguir em função de todas as mudanças que têm acontecido no mercado de trabalho, né? Com a tecnologia, Sim, com a IA. E sim, quando a gente fala dessa área de gastronomia, dessa área de experiência do cliente, é uma das áreas que tem maior tendência ao mercado hoje, né? É, sim, você sim. vê você vê a área da gastronomia como uma área que não vai sumir, mas é uma área que vai se aproveitar eventualmente até das tecnologias. Como é que você vê isso hoje? Sim, sim. Eu acho que é muito válido. Inclusive, hoje em dia, vários chefes aproveitam a IA, e eles criam perfis assim de chefes de cozinha para ver as ideias que essa IA traz diante desse perfil de pessoa, né? Então, muitas receitas hoje em dia estão sendo desenvolvidas pela IA, inclusive. E ela é muito Hum, bem-vinda no mercado. É o nosso uhum, trabalho, que é cozinhar, que é, né, entregar uma refeição, um amor em forma de comida. Isso eu acho que a IA não substitui. Mas ela traz ideias, ela faz a gente sair da caixa, pensar de uma forma diferente, mais uhum, moderna, uhum, uma fusão de sabores que às vezes a gente acha que não daria certo. uhum. Ela vem para ajudar a cozinha, eu diria. Interessante, já está ajudando vocês, então, há um Já tempo tá, até. inclusive, sim. Não, com certeza não tem para onde fugir, porque acho É, que, acredito que todas as profissões, quem não se atualizar e não utilizar, vai perder, né? Vai perder, porque é um exato, aliado. exato. É um É aliado. verdade. É um aliado, é. Você falou bastante dessa questão do dinamismo, né, e da pressão. O que que você poderia sintetizar, Roberta, assim, na sua opinião, que são as habilidades assim mais importantes para uma pessoa ter, para ter sucesso, para crescer nessa área, em termos de habilidades de soft skills, né, de habilidades socioemocionais? O que que é na sua opinião?
Então, eu acho que assim, a pessoa ela tem que ser muito centrada, a gente tem que ter foco para construir, porque como todo mercado também está saturado, né? As pessoas veem o Uhum, MasterChef e se encantam, e aí uhum, querem trabalhar com cozinha, e querem ter um restaurante, nada é tão simples também ter um restaurante, né? É muito uhum, difícil, muito complicado, mas uhum, acho que é assim, se aperfeiçoar, estudar, conhecimento nunca é demais. Todas as oportunidades que eu tive dentro do ramo de restaurante, eu agarrei. Eu comecei como hostess, eu passei a fazer formação para gerência, não, nunca quis carreira dentro da sala, mas para mim também era interessante uhum, aprender um restaurante como todo, se algum dia eu quiser ter um, né? Ter essa uhum, parte administrativa do por trás também. Então eu uhum, passei por essa fase de fazer formação para gerência, aí pedi a oportunidade de ir para a cozinha, eu entrei como cozinheira, virei uhum, subchefe de cozinha, virei chefe de cozinha e hoje em dia sou chefe executiva e também uhum, diretora de restaurante. uhum, uhum. E é sempre com muito estudo, muito interesse, é o que tem que ser feito. Sim, ok, muito bom. E se você pudesse também dar uma pequena pincelada, quais são assim os diferentes caminhos que uma pessoa que tem essa formação, né, de chefe, aonde ela pode atuar? Existem sim segmentos diferentes que a gente vê assim que existem hoje? Sim, sim. Por exemplo, a gente tem chefes consultores, você pode desenvolver Hum, cartas para restaurante, você pode sim, fazer cursos, tem muita gente que dá aula, faz workshops. É um ramo que sim. é diversificado, você não fica só dentro da cozinha se você não quiser, né? Uhum, Eu uhum. gosto muito da dinâmica da cozinha. Aqui a gente tem uma palavra que chama lodo, que descreve aquela correria, aquela loucura de um turno muito atolado, né? Hum, Muito forte. hum, Eu gosto dessa sensação. Mas para quem prefere uma coisa mais tranquila, tem workshops, cursos, uhum, é uhum. muito bacana. Tem bastante coisa para fazer, assim. Que bom, bem Sim, sim. diversificado. Isso é algo relevante também, interessante, atrativo da profissão. Se você tivesse começando, fosse um jovem, tivesse considerando essa carreira, tem alguma dica de ouro que você falaria, que você daria para quem está pensando em entrar aí, ou até alguém que está repensando a carreira mesmo? Tem algo que você fala assim, olha, isso aqui é muito importante. Eu acho que o muito importante é você se jogar, sabe? Eu tive medo de procurar na minha área por falta de experiência, mas é um Hum, mercado que precisa de gente interessada. Às vezes o interesse é melhor do que o estudo, sabe? Do que você já está realmente dentro da área. Eu prefiro mil vezes trabalhar com um cozinheiro interessado do que com um cozinheiro que é formado, mas não tem interesse, sabe? Não, uhum, não quer se aprofundar mais. É. Então, a minha perfeito. dica é sempre não tenha medo, vai atrás, corre, entra na cozinha de qualquer jeito, do jeito que for, Sim. porque se você tiver interesse, você vai conseguir desenvolver e se destacar. Lindo, perfeito, muito lindo, É. perfeito. Poxa, Roberta, muito obrigada por tudo isso, por todas essas informações tão ricas. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a você pela oportunidade, muito obrigada mesmo. Eu Sucesso. adorei. Ah, que Muito bom, que obrigada, bom, que bom. Sucesso para você. Um abraço. muito obrigada. Boa tarde, até mais. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.